vira cambota, vira cambota, vira cambota. Vira cambota, vira cambota, vira cambota. Se eu estou triste e quero chorar, vira cambota pra animar. Vira cambota, vira cambota, vira cambota. Vira cambota, vira cambota, vira cambota. Se a cabeça dói e o coração aperta, vira cambota pra acalmar. Vira cambota, vira cambota, vira cambota. Vira cambota, vira cambota, vira cambota. Brinca, canta, dança e conta história, vira cambota pra virar. Vira cambota, vira cambota, vira cambota. Vira cambota, vira cambota, vira cambota. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou a Regiane, Eu sou o Fábio. somos o grupo Vira Cambota e hoje nós viemos aqui participar de um projeto que é uma lindeza, que fala de contação de história, a arte do falar, do contar, de contar histórias, com música, brincadeira e muita cultura popular. Nossa, muita cultura popular. Vamos? Agora? Preparado? Ah, eu já gosto agora. Ó, se você gosta de ouvir história, de cantar, coloca aí, ó, nos comentários, manda mensagem pra gente, que a gente quer muito que vocês interajam conosco. Bora? Vamos lá. Prepare. Uma história eu trago pra vocês. Como ela começa, como ela termina. Uma história eu trago pra vocês. Foi há muito tempo, um certo dia, era uma vez. Era uma vez um menino chamado João Bobo, ou João Preguiça. Conhece? Ainda não. Ah, ó, o João Bobo, que assim, ele era o João Bobo e o João Preguiça, mas ele nem era tão bobo assim. Ele era mesmo, era preguiçoso. Nos dias de frio, ele gostava de ficar enrolado assim, ó, na coberta, bem quentinho, perto da lareira. Nos dias de calor, o João ia lá pra debaixo da árvore, bem tranquilo, na rede, tomando um refresco, pra brisa leve assim, ó, bem tranquilo. O João tava muito tranquilo. Até que um dia, a mãe dele olhou pra ele e falou: Para tudo, João, para tudo. Que palhaçada, que preservada é essa? João, de hoje em diante, se você quiser comer, se você quiser ter uma casa legal, você vai ter que trabalhar. O João ficou preocupado, chateado. Bom, já que não tinha jeito, né? No outro dia lá vai, né? Vou buscar trabalho, mãe, no outro dia. O João dormiu, deu uma cochilada lá. No outro dia ele viu que ele ia ter que trabalhar. Acordou cedo, tomou seu café e saiu, ó, na estrada. Andou. Mas o João, ele era preguiçoso, né? Então ele não andou muito, não. Parou na primeira porteira que tinha e ó. Ô de casa! Ô de fora! Ô, seu moço, tudo bom? Tudo bom? Ô, seu moço, tem trabalho aí? Tem muito trabalho aqui. É mesmo? Tem. Será assim que por acaso eu posso trabalhar aí com você hoje? Claro, pode sim. E o que eu tenho pra fazer? Olha, tem que cavar uns buracos aqui que eu vou plantar umas árvores aqui. Ah, tá bom. É. O João cavou um monte de buraco, plantou um monte de árvore, plantou jabuticabeira, plantou, o que mais que ele plantou? Bananeira, plantou, tudo que tinha lá. Plantou todas as árvores, fez um pomar lindo demais, o João. No final do dia, sabe o que ele ganhou? Ele ganhou uma moeda de ouro.
Nossa, mas o João ficou tão feliz, mas tão feliz com aquela moeda, que não cabia dentro dele. Aí ele pegou e foi todo tranquilo embora, assim, né? Andando. Ele jogava moeda pra cima e pegava. Jogava moeda pra cima e pegava. Jogava moeda pra cima e pegava. Era tanta alegria. Ele jogava moeda pra cima e pegava. Até que teve hora que ele tava passando em cima de uma ponte. E ele tava tão animado que ele não viu. E a moeda caiu na ponte. O João ficou tão chateado com a perda da moeda que ele chegou em casa cabisbaixo. Triste. A mãe dele, a hora que viu ele chegando daquele jeito, perguntou o que tinha acontecido. João, né, o que aconteceu? Aí ele contou que ele trabalhou lá plantando as árvores, ganhou a moeda, foi embora pra casa, aí caiu na ponte. A mãe dele olhou pra ele e falou assim: João, deixa de ser bobo, menino. Desse jeito assim não dá. O João ficou triste, né? Mas o João, ele era assim meio bobo, meio preguiçoso, mas ele era muito atento e obediente. Ele prestou assim, né, bastante atenção no que a mãe dele falou. Ela contou pra ele assim, ó: filho, você devia ter colocado a moeda assim, ó, no seu bolso, assim, ó, da camisa, e vindo pra casa rápido pra não perder a moeda. Aí o João, né, foi descansar, porque ele tava cansado, e foi dormir. No outro dia, acorda o João disposto a fazer as coisas darem certo. O João acordou e foi trabalhar de novo. Andou. Aí ele parou na primeira porteira e ó: oi de casa! Ô! Tem trabalho aí pra mim, seu moço? Tem muito trabalho aqui. Ah, mas tem muito mesmo? Muito trabalho. Ô, seu moço, o que tem pra fazer aí? Ó, já que você quer trabalhar, eu tô com umas vacas, tá precisando ser ordenhada. Ah, agora, tá bom, vou trabalhar com você. Aí o João trabalhou a manhã inteira ordenhando vacas, tirando leite da vaca, ó. Assim mesmo, como é que faz? Assim, tira o leite. Pega aí na também. tetinha, Ó, tá? tira o leite da vaca. Ah, o leite não vem na caixinha, o leite vem da vaca. Ó. Então, ó, foi, tirou o leite a manhã inteira, ordenhou as vacas. E aí, sabe o que ele ganhou? Uma jarra cheia de leite. E ele ficou tão feliz com aquela jarra cheia de leite. Ele: a minha mãe vai adorar. Aí o João, ele parou e lembrou que a mãe contou. Tá ótimo. Ele abriu o bolsinho, guardou todo o leite no bolso, ó, e foi pra casa correndo. A hora que ele chegou em casa, a mãe dele viu ele todo molhado. Ela desacreditou, falou pra ele: João, deixa de ser bobo, menino. Desse jeito assim não dá. Ah, o João ficou tão chateado que ele não tinha feito certo dessa vez, que ele prestou atenção, mas não deu certo. Aí ele: não, tá bom. Aí a mãe dele falou: filho, João, presta atenção. Nossa, é muito... presta atenção. Você devia ter colocado o jarro de leite, assim, ó, em cima da cabeça e vindo andando devagarzinho pra não derrubar nenhuma gota do leite, que foi, ó, do seu trabalho. O João prestou atenção naquilo e falou: tá bom, mãe, tá bom, vai dar certo. Porque o João, ele era obediente, né, e persistente. Então o João foi lá descansar. Deu uma dormida. No outro dia o João acordou disposto a fazer as coisas darem certo. E dessa vez vai dar certo? Com certeza. Vai dar certo! Ah, o João acordou e foi lá, né? Vou procurar trabalho. Agora ele teve que andar um pouco mais pela estrada de terra, né? Porque ele já tinha trabalhado nas fazendas mais próximas. Aí ele andou. Chegou, parou. Oi de casa! Ô de fora. Ô, seu moço, tudo bem? Tudo bom. Por acaso, assim, teria trabalho pra alguém que tá precisando de trabalho? Ah, você tá precisando, né? Eu tô precisando. Então tem trabalho aqui sim. Ai, que belezura! Então posso ajudar o senhor a fazer o que hoje? Ó, tá vendo minha criação aí? Tá precisando de cuidar deles, dar banho neles, escovar os bichos aí, né? É mesmo? É. Tá bom, então vou cuidar,
Aí o João foi, ó, ajudou a escovar, cuidou dos bichos, da criação, limpou tudo que precisava lá. E aí no final do dia, sabe o que ele ganhou? O quê? Ele ganhou um pedaço bem grande de manteiga. Uma manteiga que eles tinham feito lá na fazenda mesmo. Uma manteiga dessas assim, ó, bem bonita, lisinha manteiga. O João parou, lembrou que a mãe dele tinha falado e não pensou duas vezes. Colocou a manteiga em cima da cabeça e veio andando pela estrada no sol a pino de meio-dia. E aquela manteiga foi derretendo toda no João, derretendo. A hora que o João chegou em casa, todo lambuzado, nossa, naquele calor, a mãe dele falou, não é possível, João. Ela parou e ó, o que ela falou pra ele? João, deixa de ser bobo, menino. Desse jeito assim não dá. João, presta atenção. Você tinha que ter segurado assim, ó, a barra de manteiga. Ah, que delícia aquela barra de manteiga. Ter segurado a barra de manteiga, assim, firme, pra que você conseguisse chegar em casa com ela firme na sua mão. Ah, o João falou, mãe, mas é que a mãe é muito difícil, né, mãe? Pensar em tudo isso. Tá bom, né? O João, né, persistente como ele era, ele falou, não, amanhã vai dar certo. Lá vai o João dormir, chateado. Quase não conseguiu dormir, tão chateado que tava o João. Triste. No outro dia o João acordou. Já não tava tão animado assim, porque nos dias anteriores não tinha sido aquele sucesso, né? Então, mas ele foi bem disposto porque, né, precisava. Então ele foi. Foi pra estrada, ó, João. Meio cansado. Andou, porque já tava longe agora, né? A próxima porteira, andou. E parou, chegou numa fazenda. Bonita fazenda, vocês precisavam de ver. Bonita. Chegou? Deu até gosto. Ô, de casa! Eia! Tá forte a voz do caboclo aqui. Ô moço, tem trabalho aí hoje? Aqui sempre tem trabalho. É mesmo? É muito? Pra chuchu. Que beleza. Ai, mãe, por que você faz isso comigo? Ô moço, o que tem pra fazer aí? Tá vendo lá longe lá? Tá vendo que a grama tá muito alta? Ah, Tem que capinar tudo aquilo. tudinho? Tudinho. Mas tudinho mesmo? Tudo. Tá Tá bom. muito alto. Vou capinar, vou carpir o lote hoje, tá bom. E o João foi e carpiu. Carpiu na mão, porque o João, né? Puxa, vai lá. Carpiu tudo, ó. Carpiu. Ouvindo até mal de viola. Ai. Carpiu tudo. Ai, no final do dia, sabe o que o João ganhou? Como, né? Recompensa? Ele ganhou um gato. Coisa mais linda. O gato era peludo, bonito. Um gato. Bonito, peludo, gato. Aí, fez carinho no gato. Aí ele parou. E lembrou que a mãe contou. Ah, não teve dúvida. Ele segurou o gato com força pro gato não fugir e saiu correndo na estrada pra ir pra casa. Mas conforme ele ia correndo, o gato foi ficando bravo. Unhou tudo o João e fugiu. Chega o João na casa dele, todo arranhado e sem nada. A mãe dele, a hora que viu ele, só falou: João, deixa de ser bobo, menino. Desse jeito assim não dá. O João contou que ele ganhou o gato, mas a mãe dele não admitiu. João, você tinha que ter amarrado uma cordinha no gato e vir trazendo ele tranquilinho pra ele não fugir. Ah, e o João falou: não tem mais jeito, mãe. Não tem jeito, não deu certo isso não. Mas você vai trabalhar. Então tá, beleza. O João foi dormir. Acordou, chateado, e foi trabalhar. Andou, correu. Hoje ele correu, porque ele precisava arrumar emprego, ele precisava resolver a vida dele. Vai. Chegou na fazenda. Vai de casa. Onde fora? Tem trabalho aí? Aqui tem. E tem trabalho pra mim? Pra você? É. Tem. E qual trabalho que tem? Tem, ó. Tá precisando lavar o chiqueiro dos porcos ali.
Tá uma imundice. Tá bom. Dona Chiqueira. Lá vai o João, porque o João é um homem decidido, né? O João lavou o chiqueiro, deixou um brinco o chiqueiro. Os porcos até brilhavam. Os porcos leitão, bonito, rosto. Foi lá. Trabalhou o dia inteiro, o João. Ficou cansado. E sabe o que o João ganhou? Dá um chute. Não de mim. Não sei. Não sabe? O que vocês acham que o João ganhou? Conta aí pra gente. O João, depois de trabalhar o dia inteiro no chiqueiro, ele ganhou um pedaço de pernil. Um pedaço bom de pernil. Vocês sabem o que é um pedaço de pernil? Um pedaço de carne. Isso. E um pedaço bonitão de pernil. O João ficou tão feliz com aquele pedaço de pernil que ele lembrou, né? Parou e lembrou o que a mãe falou. Ele amarrou o pedaço de pernil numa cordinha assim. E veio arrastando. Para o pernil não fugir. E foi a pé. Conforme o João ia andando na estrada, foi juntando uns bichos, mordiscando, juntando de areia, aquele monte de coisa. A hora que ele chegou em casa, tava um pernil todo ruim, todo cheio de areia, mordiscado por um monte de bicho. A mãe dele olhou pra ele e falou: João, deixa de ser bobo, menino. Desse jeito assim não dá. Olha, não tinha mais jeito. O João falou: não tem condição. A mãe dele falou: filho, presta atenção, é a última vez que eu vou falar. Você devia ter colocado esse pernil assim, ó, nas costas e vindo andando devagar aqui, ó. Devagar, pra vir pra casa e chegar tudo certo. O João falou: mãe, não tem jeito, mãe, eu não acerto uma. Não tem condição. Ó, vai ser a última vez que eu vou amanhã. Se não der certo, não sei o que eu vou fazer. O João foi dormir. Hoje ele tava triste. Quase não dormia, só pensava. Só pensava em como ele tinha feito as coisas. Olha, não tinha jeito. Oh, meu Deus. O João deu uma cochilada e acordou no outro dia. Acordou, falou: não, hoje vai dar certo. Sabe por quê? Porque vai ser o último dia. É o último dia. Ele vai ter que dar um jeito. O João foi então, se arrumou, tomou seu café e foi trabalhar. Andou. Correu, porque hoje tava longe a fazenda, ó. Correu, já chegou cansado. Aí chegou. Deu uma descansada na porteira e viu que o dono tava arrumando umas caixas. Diferente isso aqui, hein? Oi de casa! Ou de fora. Tudo bom, seu moço? Tudo muito bom. É? Ô, seu moço, o senhor vai pra onde? Tô indo fazer a feira. Ah, o senhor vai trabalhar na feira? Tô indo lá. Por acaso, assim, o senhor não precisa de um assistente? Olha, eu tô precisando muito, viu? É mesmo? Ah, muita coisa pra comprar lá. Olha, mas eu sou bom de venda, viu, seu moço? Ah, é mesmo? É? O senhor não me quer de assistente, não? Olha o que eu quero. Ai, beleza. O João adorava porque ele ainda ia passear. O João não era bobo nada. Foi o João trabalhar na feira. Nossa, e a feira ficava perto de um vilarejo, lá perto da casa dele mesmo, né? Mas as pessoas iam só pra fazer as coisas importantes, na feira, comprar as coisas, né? E aí eu vou contar um segredo. Ó, escuta aqui. Nesse vilarejo, você quer ouvir? Nesse vilarejo, tinha uma moça muito séria. Séria. Faz alguém sério. É sério. Ih, é sério. Faz sério aí, ó. Faz sério. Sério. Daquelas assim, ó, que não ri nunca. Nossa, mas ela era séria. Ela ficava na janela, olhando assim, ó, tudo que acontecia lá embaixo, que a casa dela era no alto do morro. Aí ela ficava olhando assim, ó, séria. Nada tinha graça pra aquela moça. Nada, Fábio. Nada tinha graça. E aquilo era tão preocupante que os pais dela não tinham mais o que fazer. Eles tentavam de tudo pra fazer ela rir e não tinha jeito. Aí, eles resolveram baixar um decreto que a pessoa que conseguisse fazer ela rir, mas nem que fosse aquele risinho de canto de boca, assim, ó, eles dariam um prêmio. E também, se ela quisesse, ela poderia se casar com essa pessoa. Ah, porque eles eram muito ricos. Mas rico, o povo mais rico do vilarejo. Rico. É. Então esse era o decreto, né?
Tava lá a moça lá, né? Rica, mas triste lá, assim, ó, séria. Enquanto ela tava lá, tava o João lá, vendendo as coisas na feira. Vendeu um monte de coisa. O que ele vendeu? Banana. O que mais? Jaca. Jaca, é legal. O que mais tem na feira? Tem tanta coisa na feira. Inhame. Mais duas coisas. Tinha muita coisa, era uma feira assim, uma banca grande. E mais duas coisas. Mais duas coisas? Duas coisas. Nossa, Tamascaranga. esse eu não conheço. Outra coisa, última. Tomate. Tomate. Achei que ele ia falar tamarindo. Tá bom, tinha bastante coisa, né? Muita. E, gente, o João vendeu muita coisa. O João, ele fazia aquele jeito dele assim, meio de sem graça, mas vendia. Vendeu tudo as frutas, vendeu tudo os legumes, vendeu todas as coisas que tinha. Vendeu. E aí o dono lá, né, da banca ficou feliz com o João. Nossa, mas que menino bom pra vender. E aí, sabe o que ele ganhou? Era um prêmio bom, né? O João ganhou um jumento, um burrico. Sabe, um burrico, ganhou um burriquinho. Coisa mais linda o burrico. Aí ele olhou aquele burrico e ele ficou muito feliz, que era uma recompensa muito boa. Aí ele parou, lembrou do que a mãe falou. Aí ele amarrou assim, ó, as pernas do burrico, e ó, colocou o burrico nas costas. E foi. E sobe morro, desce morro, e o burrico sobe morro, desce morro, e cansando. E vai, e sobe morro, desce morro, aquela cena horrorosa. Quando a moça séria que tava lá na janela viu aquela cena esquisitíssima, ela olhou aquilo e soltou uma gargalhada. Ai, meu Deus, coisa horrorosa. E tudo aquilo ecoou pela casa. Os pais dela ficaram muito contentes. A cidade inteira viu que ela riu. E o João, meio sem entender, o João levou uma bolada de prêmio e ainda casou com a moça séria. Ela ficou encantada com o João. Quando o João chegou na casa dele pra contar pra mãe dele, contou tudo que tinha acontecido, a mãe dele falou assim pra ele: João, deixa de ser bobo, menino. Você devia ter casado com uma princesa. Desse jeito assim não dá. Pobre do João, né, gente? Vamos lá? Ó, pobre do João. Você dá dó do João. Uma história eu trouxe pra vocês. Como ela começa, como ela termina. Uma história eu trouxe pra vocês. Foi há muito tempo, um certo dia, era uma vez. Muito obrigada a vocês que participaram com a gente da história. Contem suas histórias, cria sua história na sua casa, com a sua família, na sua escola. Brinca bastante e faça muita adivinhação, muita diversão. Coloca música junto. Brinquem muito. Brinquem muito. Somos o grupo Vira Cambota, aqui de São José dos Campos, e é uma alegria participar desse projeto. Beijos e até! Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que vocês vão assistir a esse vídeo. Nós estamos aqui mais uma vez no projeto Brincadeira de Fala, que foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui de São José dos Campos. Hoje a gente vai conversar com a Regiane Silveira e o Fábio Camargo, do grupo Vira Cambota. Gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo ótimo! Tudo ótimo! Então, assim, gente, para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todas as pessoas que estão participando desse projeto. Para cada um separadamente, mas eu vou perguntar de uma vez só. Por que você faz o que você faz? Ui!
Deixa eu pensar. Bom, eu acredito que eu faço o que eu faço, porque eu acho que já tá na alma, sabe? Não tem como fugir disso aqui, né? Por mais que eu tenha feito outros trabalhos, outros projetos que não tivessem nada a ver com a arte que eu faço, é algo que grita na gente, né? E a gente tem que fazer, porque já tá na gente, né? Eu faço porque eu acredito nisso que eu faço, principalmente com esse universo com que a gente trabalha, que é o universo da cultura da infância, né? Dentro de outros trabalhos também com música, mas porque eu acredito na arte, né? Acredito na arte, todas as suas formas, expressões, assim. Também. E eu acho que eu faço isso também pensando nesse que quando a gente percebe que a gente sempre coloca algum elemento em tudo que a gente faz, a gente vê que ele é forte, né? Ele é pulsante, assim. Então, por mais que às vezes a gente faça outros tipos de trabalho, né? Se envolva com outros projetos, assim, sempre tem, né? Uma música, uma história, uma brincadeira, a gente sempre coloca. Então, isso acaba que tá dentro da gente. Às vezes é até um recurso pra gente lidar com as próprias dificuldades que a gente vive. Está lá, né? As brincadeiras que a gente faz, até fora de trabalho, né? Acho que o brincante em si tá na gente, não tem muito que fugir, né? Não tem como correr. Não tem, Não tem como correr. não Então tem como correr, é não, verdade. A gente tem que assumir isso da gente, porque a gente veio pro mundo, né? E fala um pouquinho para as pessoas como é assim a história de cada um, né? A história artística de cada um de vocês e como que vocês chegaram nisso que vocês estão hoje, né? Um pouquinho da história, né? Eu sei que o Fábio é músico, a Regiane também tem uma história de teatro, né? Tanta coisa. Essa moça é multiperformática. E conta um pouquinho pro pessoal como é o histórico artístico de vocês. Currículo artístico. Quer começar? Quer que eu comece? Tipo assim, quando que eu comecei, algo assim? Quando eu nasci, brincadeira. Quando eu nasci, olha, eu acho que, a parte musical acho que eu tenho desde criança, né? Eu sou filho de baiana, né? Sou baiano pai de mãe também. Música era o tempo todo. Era pra fazer qualquer atividade. Era o tempo todo com música, né? E eu tenho isso comigo o tempo todo, agora comigo também. Quando eu me entendo assim, fazendo alguma coisa em casa, qualquer coisa que eu faço, eu tenho que colocar música, desde quando eu vou lavar uma louça, assim. Mas eu comecei assim, como muitos começam, assim, no meu caso violão, comecei a tocar sozinho. Os meus professores foram os discos de vinil, que eu aprendi a tocar só de ouvido, né? Hoje nós temos as casas de cultura e qualquer outros lugares, antes não tinha isso, a gente tinha que se virar, né? Toquei em banda de rock, né? Assim como muitos na década de 90. Mas acho que contato assim, como artista mesmo foi no começo dos anos 2000, quando eu comecei a frequentar as oficinas da Fundação Cultural. Eu já sabia tocar violão, mas eu ia para ajudar o professor, que era um camarada, né? Mas eu descobri as oficinas de criação literária, teatro, não é? Ao longo do tempo, assim. E aí você encontra as pessoas, encontra os amigos da oficina, acaba se tornando um grupo. As histórias meio que se repetem, né? E se torna um grupo, a gente viaja, participa de tal, e começa a trabalhar com outros artistas e rola esses encontros assim. Mas eu acho que assim, se eu tenho uma data para dizer que eu comecei mesmo, acho que foi dos anos 2000. Eu comecei a fazer música para teatro para um grupo lá do Campos Alemães, que era quando eu conheci a Poliana, que hoje é minha esposa, né? Eles já tinham um grupo e me pediram para fazer uma música para uma peça que eles queriam fazer com coisa rápida. E foi ali que foi meu primeiro trabalho que eu fiz como artista. Fiz umas canções. Aí de lá para cá, fiz muito trabalho com teatro, mais musical, né? Fiz muito trabalho com teatro, como ator pouco, assim. E fazendo para mim também em casa, aquela coisa de você compor e guardar na gaveta, e trabalhando com outras pessoas, né, me tornando oficineiro por conta da pesquisa com a cultura popular. Me descobri o que a gente descobriu, que o meu trabalho tem que ser com folclore,
né? É a base, trabalha com essa base da arte no mundo, assim, no meu caso, é a cultura popular mesmo, não tem jeito. Na parte, principalmente com o lúdico. E de lá pra cá eu trabalhei, fiz muita coisa, né? E hoje eu me vejo como músico, compositor, ator, oficineiro. Essa bagagem que a gente traz, né? De tanta coisa que a gente vai fazendo, a gente usa isso o tempo todo. Né? E por isso que a gente chegou aqui, a gente se conheceu fazendo um trabalho. Não é há um tempo... 2014, 13, né? No Piraquara. Isso. Foi... Pra fazer no Piraquara também é um lugar que a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu demais, assim. A gente também se conheceu fazendo trabalho para o Museu do Folclore. É que é muita coisa, né? A gente se conheceu no Piraquara, faz um trabalho para o museu, né? E aí a gente acaba fazendo um trabalho juntos, projetos juntos, né? Outros projetos que a gente tem junto. Até a gente vê que a gente precisava fazer algo voltado para as crianças, mas que partisse da gente, assim, né? Tivemos um outro trabalho antes desse, assim. E estamos aqui agora, assim. Sim. Resumindo, é isso. A gente já teve, né, essa trilha de trabalhar com a infância, né, com a cultura da infância, com o lúdico, com a importância da infância, a gente já tem um tempo. Mas acho que a gente também vai se moldando, né, enquanto grupo, enquanto que tipo de trabalho identifica, tem a minha cara, tem a cara do Fábio, né, que tipo de trabalho eu dou conta de fazer também, porque no começo a gente era brincante de chegar e brincar com a criançada, e no final a gente estava morto. Porque a gente falou, não, pera, a gente é brincante, mas a gente não é criança, né? Então, aí da gente também ir se transformando, né, durante esses anos. É vivendo e aprendendo, né? Exato. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. As composições, né, do Fábio, ele foi criando, tem bastante composição, a gente sacode lá as gavetas, as pastas do Fábio, sempre sai música, é ótimo. E tem esse processo, né? Agora falando vou de trás pra frente, né? Hoje a gente tem o Viracambota, a gente também tem os Seresteiros, né, do Vale, que a gente trabalha, né, com shows, com apresentações, mas a gente é oficineiro, trabalha com grupos de vulnerabilidade social aqui em São José dos Campos, com oficinas, né, tanto para criança quanto para adulto. Porque é legal a gente pensar nisso, né, que o brincante ele não trabalha só com a criança. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi, me falou foi a dona Ângela Savastano, né, que criou o Museu do Folclore, uma das criadoras do Museu do Folclore, que dentro dessa coisa da cultura popular, né, das necessidades, que o brincar, o lúdico é uma necessidade humana, né? É infantilizado às vezes, né, dizer que brincar é só para criança, né? Mas o ser humano ele tem necessidade de brincar a vida inteira. Muda as formas mudam por conta da idade, por conta do que já viveu e tal, mas o lúdico, o brincar, né, a gente necessita dele até o fim da vida. Com certeza. E dentro disso, assim, fala um pouquinho, Fábio, eu, assim, conhecendo um pouco do seu trabalho, eu vejo, vocês dois, né, vocês têm uma afinidade, você falou que vocês brincavam, depois vocês viram que tinha que pôr um limite, mas eu vejo assim, né, vocês têm uma comunicabilidade imensa com as crianças e com os adolescentes. O que assim, não é todo mundo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que é isso para você? Como que você percebe isso? Que leitura você faz dessa facilidade, dessa fluência tão natural que você tem com os adolescentes, assim, que é uma coisa que eu presenciei, assim, e eu acho, sempre me chamou muita atenção. Acho que é porque eu não cresci, né? É o que me falam. É o que me falam, mas... né? Mas muito sensitivo. A gente, lógico, no começo não, a gente não tem isso, né? Mas depois, assim, só de chegar perto, de olhar, às vezes de longe, você já sabe o que vai fazer. Né? Você já sabe o que vai fazer. Opa, já sei o que eu vou fazer. Já sei como que eu vou chegar, né? Lógico, no começo, acho que pra tudo a gente rala muito, assim. Eu me sinto realizado, assim, quando eu tô com eles, quando eu tô podendo transmitir algum conhecimento, né? Principalmente das brincadeiras, das cirandas, brincadeiras cantadas, jogos, passar um conhecimento sobre um jogo, confeccionar um jogo de tabuleiro, um brinquedo, e junto com ele a história, né? Porque como que surgiu, né, aquele brinquedo, por que surgiu aquele jogo ao longo da história. Às vezes não precisa nem dizer. Mas assim, eu acho demais estar com eles, assim.
tanto com as crianças, com os adolescentes, assim. Acho que a facilidade, acho que é por causa disso, por gostar demais de fazer, né? De achar importante, como é importante o lúdico, né? Eu vejo que é importante demais o lúdico, Eu acho que né? o que também é legal, porque ao longo da trajetória a gente vai agregando ferramentas. Então é igual falar aula de improviso, né? Eu sempre lembro disso, assim. Porque na verdade você vai treinando, você vai aprendendo jogos, você vai aprendendo música. No caso, né, a gente vai treinando estar junto, né? Porque quando a gente tá numa situação, eu sei o que o Fábio sabe. Grande parte do repertório do Fábio eu conheço. Ele sabe que se der algum pepino, a Regiane sabe fazer isso, eu vou. Então acho que tem isso, né? É muita vivência. E aí quanto mais a gente trabalha com grupos, a gente desenvolve também mais um senso e mais a empatia. Então você chega perto, né? Às vezes a gente chega preparado, né? Por exemplo, o Fábio falando da questão do adolescente. Você chega preparado, eu vou fazer tal jogo. Mas você chega, não é aquilo que ele quer. Não é aquilo que vai alcançar. Mas aí você já lembra, Exatamente. acho que aquilo vai dar certo. Você falou da vivência, que a gente tem, lógico, muita pesquisa. Muita pesquisa. Muita pesquisa. Muita pesquisa. E vivência. Porque muito você não aprende só, ou através dos livros, hoje, através da internet, tá tudo lá, né? Claro, né? Botar em prática. E o repertório, né? Eu lembro de um folclorista, não lembro o nome dele, nossa, infelizmente não lembro, mas é pra ele, né? Ele falou que o educador, ou quem for trabalhar com criança, adolescente nesse universo, ou qualquer otário, mas tem que ter repertório, né? É importante ter um repertório porque numa situação, né, se a gente se prepara para algo assim, um plano A, mas dentro de vocês já tem um plano B, C, D, F, G, H, e já sabe, e por conhecer os tipos, você não vai conhecer todo mundo, né? Mas por você, de repente, né, a Regiane falou, de você chegar num grupo e você sente, nossa, esse que eu preparei não vai funcionar, não vai ter que fazer uma outra coisa, né? Uhum. Mas é por causa da vivência mesmo, Uhum. né? De conhecer sentir até a energia de quem tá ali com você, né? E isso que você falou também, que a Regiane falou, muito legal, de saber o que o outro pode segurar ou pode trazer. É a sintonia, né? Que vocês já têm. O jogo, né? É o jogo. E que não é qualquer as duplas. Às vezes não dá certo com uma pessoa, dá certo com outra, né? Então essa sintonia é muito legal, né? De você trabalhar um grupo estando em dupla e você já saber o que o teu parceiro vai, ou o caminho que ele está indo. Às vezes a pessoa faz uma proposta e fala, você entende já o caminho que a pessoa está propondo, né? Aí você entra naquele caminho, naquele jogo. Aí ao contrário, quando às vezes é você que propõe, o outro entende, né? Isso Quantas vezes a gente já tava com show, né, no roteiro? Isso é uma questão também, né? Seguir roteiro às vezes é um desafio. E aí a gente põe lá o roteirinho, não, vamos fazer isso. Aí tá lá organizadinho lá. Aí a gente olha, a criançada fala... Aí uns olham pro outro, ô Fábio, a gente brinca no meio do show, vamos fazer aquela brincadeira? Aí o Fábio já percebe, ele também já canta a bola, já puxa outra música. Porque é isso, a gente tem o repertório, mas eu sei que eu não vou colocar ele em perigo e ele não vai me colocar em perigo. Mas é porque são coisas que a gente já tem pesquisa, já tem, né? Isso precisa ter. Pra trabalhar, assim, no brincar, com o improviso, e com a cultura popular, você tem que ter essa pesquisa, você tem que conhecer a pessoa com quem você está trabalhando. Verdade. Porque senão você fica em saia justa mesmo, né? E uma coisa assim, passando por aí, né, por esse caminho. A Regiane, eu sei que também você é terapeuta, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, cultura é saúde? Com certeza, cultura é saúde. Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu trabalhava com promoção de saúde, que é antes da prevenção, se a gente for ver, né? E aí e foi um dos projetos que me fez ficar na faculdade, porque teve toda aquela crise, né? Porque a arte estava pulsando e eu estudando lá um monte de biológicas, eu falei, nossa, será que era isso, né? E aí um dos projetos foi com clown, então, de trabalhar com palhaço. Então, há muito tempo já, agora eu tô meio parada, minha palhaça tá meio no meio de todas as outras coisas, assim, né? Mas foi ela que me ajudou a entender que a arte, sim, promovia a saúde. E a arte é saúde pública.
Então, a gente pegava, era um monte de palhaço que ia não ia no hospital, ia na casa das pessoas. Então era uma bagunça, era maravilhoso, assim. E quantas coisas bonitas a gente viu acontecer através da espontaneidade do palhaço, de proporcionar o brincar, o lúdico com as pessoas. Assim. As pessoas entenderem que elas podem brincar. Exatamente. E também o contato, né? Eu acho que isso que a gente estava falando. A arte, ela quebra barreiras mesmo. Então, ela proporciona o contato entre você e aquela criança, né? Ele vai ser muito facilitado por essa brincadeira, por essa ludicidade, né? E eu acho que o contato é uma coisa essencial, né? Na saúde, né? A gente não vive sozinho, né? De jeito nenhum. E falando nisso, especificamente, né, a gente está falando da ludicidade, do contato, da arte, a história. Como que vocês enxergam a história nisso tudo? O contar história nesse contexto, né, terapêutico, artístico, cotidiano, educativo, formativo, relacional. Fala mais. Como é que, porque esse projeto, né, ele tem um nome que é Brincadeira de Fala, que é a brincadeira de fala é a arte de contar histórias, né? E a gente está aqui valorizando muito esse projeto, essa coisa da história, né? Então eu queria saber de vocês como que vocês enxergam o contar histórias nesse universo artístico e lúdico. Eu gosto muito de história. Acho que esse é o princípio, né? Que o ser humano, ele gosta de história. O ser humano, ele se desenvolve ao redor de uma fogueira, né? Enquanto espécie, vamos pensar assim, né? Então a gente conta as histórias, a gente se desenvolve através das histórias. A gente passa os nossos saberes através das histórias e o quanto que a gente aprende e desaprende com as histórias. Então é legal a gente também, né? Entender o poder que ela tem. E quando a gente se põe a ouvir o outro e se põe a falar com o outro de maneira de ser uma história mesmo, né? O quanto que essa troca ela é rica. Então, quando eu paro e eu escuto uma criança contando o que ela tem para me contar, eu falo, nossa, e eu interajo com ela tá me contando, né? Algum fato da escola, algum fato da rua. Quando eu paro com um idoso e ele adora contar as coisas que ele viveu e eu puxo pro agora, o quanto que essa história, as histórias, elas permeiam, né, a nossa vida. Todo mundo gosta de história, gosta de novela, de filme, de fofoca. Todo mundo gosta. Né? Então a gente dá valor para as histórias, porque às vezes a história fica no livrinho, a historinha. Historinha, dá até ranço quando escuto. Historinha. Com certeza. Sim. Mas o contar, todo mundo é um contador de história, né? Se você for ver, né? Os seres humanos são contadores de história, né? Porque ao longo da vida dos seres humanos na Terra, desde o seu início, foi contando história, foi transmitindo através da tradição oral, tal, que muitas coisas hoje nós sabemos, né? Até que se pudesse registrar, né? Os ensinamentos eram passados através da tradição oral, da fala e as histórias, né? As religiões, né? Você vê a importância do se contar história, né? Hoje mesmo eu estava no trabalho, né? Antes de vir para cá, eu trabalho hoje com uma abordagem especializada. Com criança e adolescente na rua, através do programa do PET, né? Que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E um pouco antes de vir pra cá, eu tava dando uma passada no que a gente ia fazer, né? Lá, né? Todo mundo faz, né? E o pessoal da minha turma queria saber qual que era a história que a gente ia fazer. Eu falei pra eles, não, a gente vai contar uma história hoje. Minha parceira, a gente tem um grupo para participar de um projeto, um edital, eu expliquei mais ou menos pra eles. Daí eu comecei a contar mais ou menos a história. E foi uma maneira também de eu ensaiar, né? Ensaiar. E comecei a contar mais ou menos, meio que corrido, mas e fui contando. Aí tinha uma moça, minha coordenadora, ela estava fazendo um jogo que eu tinha confeccionado, estava ali jogando, alguns mexendo no celular, e alguns achavam que eles não estavam prestando atenção, e dois camaradas comigo, os dois motoristas estavam vindo. Aí chegou no final, eu brinquei, né? Mas ao final não vou contar, o desfecho vai com a Regiane e tal. E todo mundo parou.
Ela, inclusive, estava jogando. Ela estava ouvindo a história. Peraí, como faz 40 minutos que você está aqui contando e não vai falar ao final? Não sei o quê. Tal, não, mas... Nós não vamos dormir. Não sou eu que vou contar a história, é ela. Assim, não, eles queriam saber o final. E eu contei... Eu não fiz todo aquele enredo de contar a história, né? Não usei da técnica, nada, né? Eu fui falando, achando que estava falando, mas para eles estavam. Falei, puxa, tá vendo? Se eu tivesse dado uma ênfase com o violão, né? Com a entonação, né? Para você ver. Então as pessoas, elas gostam mesmo de ouvir história. Seja a sua história, né? Quando a mãe conta história para o filho, uma história dela. As mães, os pais, nossos pais são os primeiros contadores de história, quando eles vão contar de alguma situação deles, né? E assim vai, né? Então, por isso da importância, né, dessa arte de se contar a história para a humanidade, né? Para nós, assim, né? Em todos os âmbitos, né? Eu acho que é uma arte do cotidiano, né? É uma arte que está na vida, tá na intimidade, né? Dentro de casa, no quarto, na hora de dormir da criança, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Essa intimidade, a arte na intimidade. Porque a gente pensa a arte às vezes só como uma coisa, sabe? O palco, o brilho, o não sei o quê. E, né? Não, tem outros, né? Outros lugares, né? Onde a arte faz parte da nossa vida, né? O tempo todo. Sim. Muito legal isso. Não sei vocês, assim, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. Aí, quantas vezes eu tô no ônibus e aí tem alguém contando um caos. E aí eu tô lá, né, ouvindo. Quieta lá, ouvindo assim. E aí, de repente, a pessoa fala, não, depois eu te ligo, termino, porque eu vou descer. Nossa, eu quero morrer. Ou quando a gente precisa descer antes, né, porque a história, ela cativa mesmo. E ela faz parte da gente. É muito legal isso, muito legal. Bom... Pensando, né, em toda essa questão da comunicação e das necessidades que a gente tem de contato e tudo mais, então como que foi para vocês, como que está sendo a questão da pandemia, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz e faz um para o outro, para o trabalho de vocês, o que aconteceu, o que mudou? O que melhorou, o que piorou. Tem muita gente que fala coisas boas também, né? Então, fora toda a tristeza, né? Que a gente não pode ficar alheio. Mas como que vocês estão vivendo isso daí, no trabalho? Bom, o Viracambota começou em 2020. Olha que loucura, né? A gente fez nosso primeiro show em janeiro de 2020, lá no Vicentino Aranha. Porque a gente já estava, né, gerando o Viracambota, a gente tinha um grupo antes, aí a gente resolveu dar uma parada, repensar tudo aquilo que a gente estava fazendo. E porque é isso também, né? É fluido, é vivo. Então tem que ser parte da gente, né? Isso é muito claro para mim e pro Fábio, assim. É até engraçado, que a gente já, tipo, tá incomodado, né? A gente é bem assim. Então, aí a gente tava gerando ele, e aí a produtora lá do Vicentino Aranha falou, tô precisando de alguém para fazer uma noite do pijama. E eu pensei em você e o Fábio. Aí eu liguei pro Fábio e falei, Fábio, e aí, vamos estrear o Viracambota? Aí, vai ser uma noite do pijama, Fábio. A gente correu, fez o figurino de pijama e fomos lá, com a cara e com a coragem. Então a gente estreou. E logo depois já começou essa loucura de pandemia. Né? Então, assim, esse começo foi bem conturbado, na verdade, assim, pra gente. Porque é um grupo novo, né? E os nossos projetos, né, enquanto oficina, foi tudo muito complexo, assim. Então a gente também tem se encontrado nisso, nesse momento, né, de aprender, de mais pesquisa. A gente tem dado esse tempo também. A gente participou, né, de festivais, então a gente teve algumas apresentações presenciais, mas a maioria foi tudo online até agora. Olha que coisa, né? Então a gente participou de festival, participou de vídeos, aprendendo a editar. Negócio louco, assim, né? Então tem sido o Brincante tem também entrado até no todo o processo criativo, no processo de produção mesmo, para que de fato isso exista, né? Eu estava lembrando que a gente tem um show, nosso grupo, que chama Som de Brincante. E aí eu fiquei pensando exatamente isso, né? O que a gente fazia durante a pandemia? A gente foi compondo músicas, né? E foi fazendo os arranjos e foi gravando. E aí eu
eu penso assim, o brincante está ali, ele não some, ele não vai embora, ele não desaparece, ele empurra a gente para criar formas, né, de comunicação, formas de expressão, né? Então eu achei isso muito bonito, essa redescoberta do nosso brincante nesse outro formato dentro de casa, né? E separado, né, das pessoas. E pra você, Fábio, como foi a pandemia? Assim como pra todo mundo, né? Tá sendo, né? Tá Porque sendo, a gente ainda né? A gente não acabou, não é? Mas quando parou, quando o mundo parou, né? Porque a Terra parou, né? A Terra parou. Aí veio um período muito estranho, mas assim, como eu venho da periferia, né? Cresci ali na região do Colonial, do Conjunto Ema, antes de ter o Campos Alemães. Um dia eu estava conversando com a Poli e meio que a gente foi vendo assim, a gente não sofreu tanto, assim. Porque a gente estava acostumado a tirar leite da pedra, né? Mas aquilo, né? A gente, lógico, passou uma dificuldade do caramba, claro. Né? Pra gente só foi mais uma dificuldade, assim. Mas, lógico, vendo todo o entorno do planeta, assim, né? Que nem você falou, não é pra ficar alheio. Mas eu também aproveitei pra tentar pesquisar coisas novas. Tentar revisitar algumas coisas que eu não tive tempo. Por incrível que pareça, a gente teve tempo pra fazer muita coisa também, né? Nos foi tirado muita coisa, mas parece até meio esquisito falar, mas a gente acabou tendo tempo pra se fazer algo, assim, pra pesquisar até, fazer alguma coisa que você não fez antes, né? Ou refazer aquilo, descobrir, a gente tem que se adaptar. Eu tô tendo que me adaptar a esse mundo digital, né? É mais pra ela, né? Eu sempre fui analógico. Eu só consigo compor no papel e na caneta ainda, no lápis, né? Eu tento fazer no computador, mas não consigo. Eu passo pra lá depois que tá pronto. Depois tá pronto, mas eu ainda preciso de encher a mesa de papel, livro e o lápis e a borracha. Mas agora, nesse momento agora, parece que as coisas estão começando a ficar mais claras, estão clareando através dos editais que estão aparecendo, eles estão arrumando de alguma maneira, né? Através de movimentos políticos e tal, né? E pra gente, e pra tantos outros, parece que as coisas estão voltando, assim, devagar, de uma forma adaptada, né? Ainda não supre a necessidade para todo mundo, mas nesse momento tá bacana. A gente tá aqui, estamos aqui, ó. Não é? Você com esse projeto, outros artistas também estão conseguindo trabalhar, participar de outros projetos, conseguindo alavancar aquilo, né? E uma coisa que você falou e também que me lembrou, há umas semanas atrás eu tive Covid e fiquei mal em casa, né? Mesmo, né? Ainda bem que eu estava vacinada com as 2 doses, então, assim, foram 10 dias muito estranhos, assim, com muita fraqueza, sem sentir cheiro, gosto, um negócio estranhíssimo, assim. Foi bem estranho. E o que me fazia pensar, assim, né, do porquê que eu tomo café, do porquê que eu sinto tal cheiro, do porquê aquele cheiro é importante pra mim, quais as histórias estão linkadas com isso. E o que fez eu ficar mais tranquila foi assistir alguns vídeos que tem no YouTube de uns grupos. Eu gosto daquele grupo dos Barbichas, sabe? Sim. Porque me fazia rir. Eu falei assim, nossa, que a gente hoje, produzindo vídeo, a gente possa ser o conforto e o alento que eles foram pra mim. Pra dar umas risadas, pra sair daquilo que tava me angustiando biologicamente, assim. Então, de fato, a arte, ela traz saúde. Traz. Nossa, é super importante, né? Traz saúde mesmo. E pensando nisso, né? Eu tô querendo saber um pouquinho. Vocês me digam aí pro pessoal se vocês têm planos. Quais são os planos que vocês têm? Eu acho que sim, né? Mas os planos do Vira Cambota daqui para frente. Como é que tá? O que vocês estão pensando? O nosso plano principal é continuar conseguindo virar cambota, porque senão o grupo tem que mudar de nome. É um dos meus objetivos de vida é ainda conseguir virar cambalhota. Até que a idade não me permita mais, aí tem que mudar o nome do grupo. Né? Mas o que a gente tem feito, né? Pode até complementar, Fábio, assim. A gente tem
ensaiado muito, tem se conhecido, tem percebido as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. E quando a gente fala isso é muito verdadeiro, porque a gente se vê num mar de possibilidades e a gente tem que escolher aquilo que faz, que combina com a gente, que a gente vai se sentir bem fazendo, né? Quais eventos que a gente acha que é legal participar, quais não faz sentido, porque às vezes as pessoas chamam a gente para fazer recreação e a gente às vezes tem que, hoje a gente já se coloca, explica, né, a diferença, né, do por que a gente não vai ficar lá às 4 horas brincando com a criança, a gente vai explicar e a gente encaminha para, talvez o que você está procurando é tal pessoa. Então, acho que o plano da gente hoje, assim, é a gente se firmar enquanto também identidade, né, de grupo, assim. A gente fez um logo, a gente tá super chique. Ai, que legal. Manda o logo, manda o logo. Isso é legal, essa coisa da identidade, né? A gente vê, igual os grupos, né? Os músicos, né? Você fala de tal grupo, você já sabe qual a característica deles, né? Esse grupo eles falam disso, daquela maneira, eles são desse jeito, aquele grupo de outra forma, porque já cria uma identidade, assim. Por conta da pesquisa que a gente tem, né? Mas a gente tem plano, sim. Nós temos planos, assim. Temos que planejar, né? A gente tem que sonhar, primeiro a gente sonha e planejar, claro, né? E não pode contar pra nós os planos? Conta aí pra gente. Conta aí. Vou contar, hein? Pode Afinal contar? de contas, vocês não são contador de história. Vou contar, hein? Vou falar, hein? Olha, a gente, nem a gente já falou, a gente tem muita música, né? A gente tem muita música, então a ideia é colocar essas músicas para as pessoas ouvir, trabalhar da forma que elas precisam ser trabalhadas, né? Isso já é um ponto, né? Nossa, já é que legal. Plano, assim. Nossa. Né? Não é deixar essas canções na gaveta. E lógico, a gente, durante o tempo, você reproduz, né? No começo, mas depois quando você se conhece como artista, depois de tanta pesquisa, chega um momento que você para de reproduzir e botar o que é seu para fora. Você tem que criar, né, para que as outras pessoas vejam, né, o trabalho autoral. Nossa, trabalho. Que demais. nem o poeta tem, o pintor vai pintar seu próprio quadro e tal, né? E isso é algo que a gente tem que fazer, todos têm que fazer, né? Os Nossa, artistas, demais. né? Quando o artista começa a criar o seu próprio material, né? Isso é fantástico. A minha parte é conseguir decorar todas as letras do Fábio. Ela reclama assim, nossa, mas que música difícil. Eu falei, Fábio, não precisa ter um refrão? Pô, mas você canta Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. A música tem 12 minutos. É muito legal, porque uma das coisas que a gente tem também é que a gente quer fazer atividades, né, pro universo infantil, mas que não seja bobo. E isso é uma característica. Aí, nisso, vão músicas que também exigem da gente, né? É aquilo de não infantilizar a criança, Sim. porque eles são espertos demais. Claro. Nossa, eles são muito inteligentes. Nossa. E através da música, através da história, né, você consegue passar muito conhecimento. Com certeza. Né? E você consegue decorar suas músicas? Consigo. Ele decora Não, tudo. Eu preciso. É mesmo? Né? Nossa. Bom, de vez em quando, claro, de vez em quando falha, né? Pô, o Chico Buarque esqueceu a letra da música dele ao vivo, então acho que eu posso também. Não, mas... então eu tô falando isso porque eu esqueço as minhas. Eu esqueço. Eu não sei, se você me pedir pra cantar todas agora assim, nossa. Não, peraí, né, também. Também não tem tantas assim, né? Não sou compositor de... Não tá, quando você se prepara pro show, ok, beleza. né? Tá preparado. Não, sim. beleza, aí sim, né? Gente, então a gente está encaminhando para o final aqui a nossa conversa, né? Eu também acho. Tão gostoso, né? Agora que eu comecei Então... a ficar mais tranquilo com as câmeras. O que vocês teriam aqui para falar que eu não perguntei? Qual pergunta que eu não fiz, que vocês acham que é importante? Se tem alguma? Que perigo. A responsabilidade é toda sua. Pergunta não tem, assim, mas uma coisa que eu tenho percebido enquanto artista e enquanto terapeuta é a importância das crianças brincarem com o celular e também sem o celular, porque às vezes a gente demoniza, né, o aparelho, assim. Então, assim, brincar, tenho percebido isso, porque tem chegado crianças pra gente, né? E crianças, até as que eu atendo e as crianças que a gente trabalha em grupos, com bastante, às vezes, dificuldade de socializar,
dificuldade de brincar, de jogar, de lidar com a frustração. Porque quando a gente brinca, a gente aprende. A gente fala que a criança aprende porque a criança, a função maior da criança hoje é o brincar, deveria ser o brincar, né? Mas a gente, como adulto, também aprende brincando, né? E acho que é isso, assim, pra gente dar valor nisso. O quanto que a brincadeira, o quanto que a música, a história, ela ensina a gente. Ensina a gente a lidar com os fatos da vida. Acho que isso que eu acho que tem mexido comigo quando aparece alguma situação para eu resolver, assim. É isso, assim. É aquilo que você falou do contato, né? Preciso do contato, né? O que não causa falta do contato, né? E o brincar, né? O brincar em toda a sua diversidade do lúdico é a porta de entrada pro mundo. Pra tanta coisa, né? Pra fala, pra socializar, né? Quando você vai brincar de ciranda, tem que pegar na mão do outro pra brincar de ciranda. Não tem jeito, né? É verdade. Isso Não é muito legal. Tem muitas vezes a gente brinca com criança na escola, né? O cara tá de mal com o amiguinho, né? Aí tem que pegar na mão. Não vou. Não sei o quê. Adolescente. Criança não tem isso, mas quando já fica uma certa idade, aí tem uma menina do lado. Nossa. Tem que quente. Pegar na mão. Pegar Agora, na gente, mão. agora vão dar as mãos, né? Ai. Aí dá nem hora, né? Ou então menino pegar a mão de menino, né? Eu não vou dar mão pra ele. Eu não vou dar mão. Você quer, né? É muito, muito interessante, muito engraçado. E, gente, fala aí pra nós, assim, rede social de vocês, né? E aí a gente já vai encaminhando para, assim, uma despedida também, né? Um fechamento. As últimas palavras aí pro pessoal. Deixa aí o contato de vocês, tá bom? Bom, a gente tem o Instagram, que é @vira.cambota. Vira Cambota separado por um ponto. Ok? Vira Cambota. Tamo lá ainda, aprendendo a lidar com isso também, né? Mas é o nosso contato. Também pode me procurar, regiane.da.silveira, Regiane da Silveira separado por pontos, ou o Fábio da Muse. Fábio da Muse no Instagram, né? No Instagram. Que legal. Isso. E a gente também tem um canal no YouTube, que é o Vira Cambota. O bom é que ninguém tinha esse nome, olha que ótimo. Uhum. Então foi um nome tranquilo. Essas são as nossas redes sociais. A gente tem um show pronto com músicas autorais e também com músicas de cultura popular, né, do domínio público, de cultura popular. A gente mescla também algumas brincadeiras e temos uma apresentação que a gente faz histórias e também músicas. E a gente às vezes faz, né, dependendo da demanda, a gente faz algumas oficinas. Mas dependendo da demanda, hoje a gente já dá uma segurada. Legal. É isso. E aí, as suas despedidas e últimas palavras, Fábio? As últimas palavras? Dessa Ai, que medo, conversa. ai, que medo, nossa, né? Dessa conversa. Dessa conversa? Puxa, agradecer, né? Te agradecer por esse convite aqui, pelo projeto, né, que você teve aí, por essa ideia, né, da importância de contar histórias, né? Pelos outros grupos que já vieram para cá, outros artistas, né? Nem todos são grupos. Pra gente poder falar da gente, mostrar o nosso trabalho, as pessoas nos verem, né? De uma outra forma também, né? Acho que é isso. Ai, que tímido. Então, obrigada, gente. Eu também agradeço. E vamos que vamos, né? A gente agradece muito à Fundação Cultural, essa oportunidade de estar fazendo esse projeto e valorizar a nossa cultura popular e essa coisa da oralidade, né, na nossa vida. Obrigada. Tchau, tchau.